vezes você tem um talento e você não sabe que tem, não é? Então eu sempre falei muito, mas eu só gosto de falar de coisas boas. Eu passo por cima da vida igual um trator, é problema, estou fora, não quero ouvir, não quero saber, eu só quero saber de falar de coisas boas. Então, o meu pai, ele falava muito pouco, ele tinha um grande prazer em ficar em silêncio, já era dele. Ele contemplava o silêncio dele, enquanto isso eu falava muito, né? Contava casos em cima de casos e tal. Aí meu pai falava, e meu telefone não parava de tocar. Sempre teve alguém falando, querendo falar comigo, conversando. E eu sempre tendo uma palavra motivacional para dar para a pessoa. Aí eu falava pro meu pai assim, poxa pai, eu tenho que falar, eu trago uma pessoa aqui, acaba passando vergonha, se eu não falar nada, eu tenho que preencher o meu tempo pro seu tempo. Falava assim para ele, né? E eu sempre estava, sabe, sempre dando uma palavra de motivação em todas as áreas que eu passava, né, trabalhando numa das trajetórias da minha vida como empresária, empreendedora, sempre assim, sem me tocar do meu talento. Aí as pessoas falavam assim, Carmen, você é professora? Eu falei, não. Você é professora? Também não. É porque quando eu explicar alguma coisa para alguém, eu gostava de explicar tudo nos mínimos detalhes. Por que nos mínimos detalhes? Porque às vezes eu me lembro que eu tinha um pouco de dificuldade de aprender ou entender as coisas na escola, e eu pedi para o professor repetir quantas vezes fosse necessário. Enquanto eu não entendesse, eu não dava sossego para a alma dele. Entendeu? Então, desenvolvi essa habilidade de me pôr no lugar de alguém que estava me ouvindo. Empatia. Para que eu pudesse ser clara na minha intenção de transmitir a minha mensagem. Aí o tempo foi passando. Nesse espaço de tempo, fui trabalhar numa empresa com tecnologia japonesa e americana, onde eu tinha que treinar uma equipe, várias equipes, né? Então, era ali aqueles treinamentos que eram diários, 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana e tal. E ali eu estava na minha praia. Era o seu local, é isso aí. Ali era a minha praia. Eu começava sem freio, eu falei assim, eu vou soltar o pé do freio, né? E vou embora. E sempre gostei, assim, de ficar num ambiente alegre e feliz, né? Contente, né? Porque Sim. a felicidade, já não digo assim, você é que escolhe ser feliz, né? E ela contagia, né? E ela contagia. E com isso você consegue atrair pessoas para perto de você. Sim. E eu, naturalmente, não fazia isso. Acontecia de eu ficar sempre satirizando, fazendo uma piada, aquela coisa toda. Até que, na época que eu comecei a fazer palestras, não tinha o reconhecimento profissional que tem hoje, como eles são reconhecidos como treinadores, coaches, aquela coisa toda, né? Então, surgiu uma oportunidade, sempre treinando, aí um amigo meu chegou para mim e falou assim, Carmen, vai ter um curso no Instituto do Gilson Mello. Aí eu falei, tá bom, vou lá ver, então vamos lá. Aí fomos lá e tal, e eu falei assim, não, isso aí tá tudo bem, eu vou me formar em coach. É coach o nome? Eu ficava assim, coach o nome? É a mesma coisa que treinador, gente. Tá tudo bem, então eu vou fazer esse curso. Aí eu peguei, vou pagar para ver e fiz, né? Lá eu conheci Marta Nassar, né? E ali a gente estudou a formação de treinadores, né? E eu desenvolvo essa parte, esse dom que, graças a Deus, Deus me deu. Isso não vem de mim, é um dom de Deus. Essa habilidade de trabalhar as emoções. E o treinar vendedores é uma tarefa árdua, porque o profissional chega ali, ele precisa da venda para sobreviver, mas ele não acredita que ele vai conseguir vender. E a minha função como treinadora era treinar ele para ele acreditar que ele pudesse vender. Então, eu fazia aquilo com habilidade, graças a Deus. E, às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época, a gente tinha um quadro, né, que chama aquele que tem várias folhas, o portfólio. Portfólio, né? Portfólio. Aí tinha um portfólio que tinha que escrever, desenhar, que não tinha ainda essa área digital. Toda. Aí eu escrevia tudo ali para a plateia e tal. Eu sei que depois chegava um ponto que nem eu sabia mais o que eu tinha escrito, né? As bolinhas, com a numeração. Quando eu acabava, eu chegava para a assistente com a minha sócia e falava assim, ei, Nádia, tu gostou? Eu disse, Carmen, eu não entendi nada que você falou, mas o povo tá rachando de comprar. Beleza? Eles compravam mais pela motivação. O que eu sabia fazer era passar para eles a importância do produto que eu estava vendendo. E aí começou a minha carreira, entendeu? Aí começou a minha carreira como treinadora.
E eu me especializei em treinadora motivacional, como treinadora de esperança em função do mundo da vida vive em desesperança, principalmente nessa época, ainda mais depois da pandemia, crise política, as pessoas não acreditam em si, as pessoas não acreditam nos outros, famílias foram rachadas, pessoas foram rachadas, casamento, uma confusão geral. Então, eu tenho como habilidade de treinar as pessoas para terem esperança, trabalhar com a mente das pessoas, com a renovação de mente. E aí eu fui me desenvolvendo, graças a Deus, depois da pandemia, estávamos ainda na pandemia, e na pandemia, o que eu fiz? Eu não foquei no problema, eu não queria focar no problema. Eu me recusava a focar no problema. Eu só focava na prevenção, que eu tinha que me prevenir, cuidar da minha saúde com coisas naturais, pegar bastante sol, beber água tratada e não ficar trancada dentro de casa. Então, no período da pandemia, eu tinha que bater perna. Eu tinha que sair. E eu saía. Eu saía muito. Chegou a pegar o tal do Covid? Saiu desse jeito? Não, eu saía. Eu que não saía, eu peguei 5 vezes. Mas eu não saía para passear. Eu saía porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha muitas das vezes que trabalhar e eu tinha também que pegar sol e eu tinha que acreditar que aquilo ia passar. Era uma forma que eu tinha que bater de frente com aquilo. Que quando eu me deparava, que eu chegava assim, por exemplo, eu chegava em Madureira. Aquele viaduto ali de Madureira, ele, antes da pandemia, você conhece, tem engarrafamento humano ali, que ninguém vai para frente nem para trás. Quando eu cheguei em Madureira, que aquilo tudo era deserto, eu falei, Senhor, cadê aquele povo que gritava? Cadê aquele povo zoeiro? Cadê a Kombi gritando? Cadê isso? Parecia um final do mundo, parecia um filme de pesadelo. Aí tem uma loja chamada Tico, lá em Madureira, que era para vender aviamento. Tico, propaganda, hein? Vende aviamento. E eu todo dia eu tinha que ir ou no mercado ou na loja Tico comprar um aviamento. Oh, meu Deus. Porque eu tinha que sair. Eu tinha que ir para a beira da praia. Quando abriu o Parque de Madureira, eu chamei algumas amigas da atividade física, elas não quiseram ir. Elas, vamos lá? Não vou não. Mas tudo bem, não quer ir, tá tudo certo, eu vou sozinha. Aí fui andar de bicicleta no Parque de Madureira. E quanto mais eu acreditava que a vida ia voltar ao normal, eu me motivava. Eu não podia ficar dentro de casa, não ia ser contaminada mentalmente. E isso era uma defesa para minha mente. Aí, quando chegou, já no final, não sei exatamente se era final de 22 ou 21, no dia 31, eu estava aguardando o horário para ir para a igreja, até que eu estava, relaxada em casa, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou com essa minha vida equilibrada. Por que aquilo? Para a pessoa não se contaminar, ela tem um controle equilibrado, controlado. Porque se ela demole, o medo entra, o mau pensamento entra, engessa ela e ela é mais uma vítima. Fica entendeu? paralisada. Aí eu falei assim, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu tenho passado por isso tudo e, graças a Deus, eu não me contaminei com as informações. Não via televisão de noticiário de jeito nenhum. Foi o tempo que eu aprendi a mexer com o YouTube, que eu vivia vendo as coisas no YouTube. E o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou escrever uma mensagem aqui para os meus amigos no final do ano. Aí eu falei uma mensagem, gravei, né? Aí uma amiga me ajudou a postar para os colegas, falou, Carmen, você bota no YouTube aí que vai virar um canal. Não, depois que ela falou que ia virar um canal, ela falou assim, Carmen, você já abriu um canal. O pessoal começou a curtir, a comentar, a agradecer. E eu sei que eu falei assim, dali eu tomei aquilo como missão e abri um canal para mim, um canal motivacional. Carmen Palestra. E dali eu vim caminhando. Eu me lembro também numa outra oportunidade, que era meu aniversário, e eu tenho como lazer, né, eu acho que todo ser humano, entre as 5 saúdes que nós temos a desenvolver, uma delas não pode faltar, que é o lazer. Que lazer é remédio. As pessoas não sabem, mas o lazer é remédio. Quem não tem um momento de lazer, ou sozinho, ou com amigos, ou com família, ela está fadada a ela afundar ou se envenenar com as informações da mídia. Aí eu falei assim, não, poxa, tem os bailes clandestinos aí, que eu faço dança de salão, mas os bailes clandestinos, eles não poderiam ser vazados. Senão um fala pro outro, aí faz aglomeração, fazer aglomeração, chama a polícia, aquela confusão toda, né? Aí eu falei assim, não, então eu vou ter que fazer meu aniversário aqui, vou ter que chamar o povo por etapa, por equipe, né? Aí chamei família por equipe, no máximo 3 pessoas, de cada vez. Aí a minha equipe da dança foram 3 pessoas lá em casa, né?
Aí fiz a minha mesa, eu tenho que Isso comemorar. assim, em plena pandemia. Em plena pandemia. Que beleza. Aí eu peguei, sabe, um bolo, tudo que eu gosto de fazer, porque eu celebro a vida, eu tenho prazer de celebrar a vida. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou celebrando a vida, a oportunidade, a porta que Deus abriu, que nós não sabemos a tua mensagem, de quanto de alcance ela vai ter, mas que ela vai alcançar muitas vidas. A Jacira da mesma forma, sim, a Marta da mesma forma e eu da mesma forma. Então, isso é um motivo de celebração. Então, eu peguei e falei assim, não, eu já separei aqui o som, gente, olha só, tem que botar baixinho, mas dá para arriscar aqui uns 3 soltinhos, uns 4 boleros, e a gente vai, eu vou comemorar meu aniversário. E foi assim que foi feito. Aí, voltando aqui o último dia do ano, eu passei, coloquei lá, né? E daí eu passei a postar no meu canal motivacional, que eu tenho ele até hoje, né? Onde eu passo essa experiência de vida, tá? E essa experiência de vida. Aí a gente entra aqui, porque aí tem lá ali o QR Code, né? Que tem ali também o meu canal. O canal tá ali. O Ótimo. canal tá ali, o canal tá ali. Eu espero que esteja, né? Porque assim, como eu não domino, eu tenho que terceirizar o trabalho. Mas eu espero que esteja ali. Então, a Marta vai me perguntar Vamos sobre fazer o um livro. teste. Testar, Vamos fazer um vamos teste aí. testar. Ver se você consegue A acessar. Marta vai me perguntar Por sobre aqui, o livro. né? Sim, sobre o livro que É. nós lançamos, cada uma com o seu capítulo. Me fala do seu capítulo do livro. Do meu Como capítulo. É que, Tá. E como é que a gente consegue adquirir o seu livro? Ah, Através O de nosso, né? Fala-se o nosso livro. O nosso nosso livro. Olha, então eu vou começar a responder essa pergunta assim. Como começou o livro? Eu tive a honra de ser convidada pela editora Comunicare para escrever um capítulo do livro. E eu sempre observo que eu sou uma observadora. Eu passo pela vida observando padrões de comportamento. Trabalho muito com emoção. O que eu trabalho é com a emoção do ser humano. Porque toda a nossa vida... Conseguiu acessar? Sim, Conseguiu, olha lá. Ah, Perfeito, que viu? ótimo. Perfeito. A pessoa que fez isso aqui, fez Deu bem, certo. viu? Parabéns Eu, pra né? Ó, Então, Se não tivesse dado quando eu certo, eu tive a tava honra de ferrada, ser ó. convidada de participar desse livro Mulheres Empreendedoras 50+, é um grupo de 13 mulheres, né, Marta? Sim, Nós somos um grupo de 13 mulheres, cada uma escolheu um foco, e ali a gente desenvolve cada um tema. Eu escolhi o tema de foco. Por que foco? Porque para tudo na vida você tem que ter foco. Inclusive para se entristecer, para se deprimir, para morrer, para nada dar certo, porque a pessoa está com foco. Ela está com foco naquele momento da vida dela. Aquele baixo astral. Que Aquele baixo astral ou contaminante, não é contagiante, não. Contaminante. Então, eu desenvolvo o tema de foco. Porque o foco, nós vamos falar aqui de coisas boas, para que a gente possa desenvolver a nossa vida, qualquer tipo de projeto que nós tenhamos, nós temos que ter o nosso foco, não é? Então, por quê? Nós temos que conhecer a nossa mente para saber que todo e qualquer pensamento ou inspiração ou qualquer coisa que fica alojada na nossa mente, ela vem e fica na nossa mente, né? Qualquer informação, ela pode ser positiva ou negativa, ela fica alojada na mente. Se você não separar isso, se você não filtrar, ou em outras palavras, você não tirar as ervas daninhas do jardim dos seus pensamentos, ela vem para o seu coração, para as suas emoções. Nesse coração, nessa transição de mente para coração, que daqui vai brotar as emoções negativas, onde vão te paralisar ou vão fazer você avançar, e o teu coração, junto compartilhado com a tua mente, pode separar famílias, pode separar casais, pode separar amigos, separar empresa, detonar uma sociedade ou talvez até um país. Verdade. Por quê? Porque saiu da mente, passou para o coração e depois parte para onde? Para a ação. Partiu para a ação, a guerra está instaurada. Então, em toda guerra, quando as pessoas têm uma sã consciência, eu penso que entre o ganhador e o perdedor, é melhor que não tivesse havido a guerra, né? A gente ia poder viver como se estivesse no paraíso, comendo uva sem tirar do pé. Só de boa, né? Mas... Não é assim, infelizmente. Mas como não é assim que a banda toca, então a gente Poderia tem ser. que... Poderia ser dessa forma, né? Então, nesse foco que eu desenvolvo aqui, esse foco que eu desenvolvo para que as pessoas tenham a atenção de separar a sua energia
e jogar a sua energia em todo o propósito que ela tem. Independente do seu nível de cultura, da sua cor, da sua raça, nem da sua condição financeira. Sim. Porque uma pessoa, para ser próspera, primeiro ela tem que acreditar que ela é Ela próspera. é próspera, exatamente. Primeiro ela tem que ser, né? Para depois ter, não é? Então, se você se eu olho assim para Jacira, para Marisa, e fala assim, Marisa, você tem uma pinta de endinheirada, né? Aí você pensa assim, ah, meu Deus, só eu sei quanto tem no banco, não é? Às vezes vem esse pensamento, né? E a mesma coisa acontece comigo com qualquer outra pessoa. Mas primeiro você tem que ser, para depois você ter. Porque se o nosso pensamento ele não liberar essa energia para que o universo se abra e traga para a tua vida aquilo que você acredita que você possa ter, nunca vai acontecer. Então, aqui eu desenvolvo o poder do foco na vida de cada uma das pessoas. E ali a gente vai desenvolvendo tudo isso, a gente vai trabalhando tudo isso. Tá bom? Tem mais alguma pergunta para fazer? Tá tudo ok, tudo ok. Tá, Mas tá tudo ok? em qual momento que você sentiu que você poderia ajudar outras pessoas tendo esse foco? Qual foi o insight que você teve na sua própria vida? Na sua própria vida. Na minha própria vida. Na sua própria Aí vida. foi quando eu descobri a razão da minha existência. Como é que eu descobri a razão da minha existência? Quando eu vi que eu gostava de ajudar pessoas. Eu vi que eu não sou... graças a Deus, eu não tenho esse perfil de atropelar ninguém para poder conquistar alguma coisa. Eu sei que o que é meu, vai vir pro meu... Vai vir para minhas mãos. Sim. Então, naquilo que eu fui vendo, mesmo porque a empresa de vendas me ajudou a construir esse perfil. Quando chegava para mim, algumas pessoas que queriam, não tinha outra opção, não tinha emprego, não conquistava o emprego e tal. A única coisa que eu tinha que fazer era partir para o mercado de vendas. E as pessoas chegavam ali, muitas delas, eram pessoas simples, muito simples, tá? Mas que eu consegui enxergar nessas pessoas um grande potencial. Só que elas não sabiam o valor que elas tinham. E o meu grande prazer é conseguir despertar nas pessoas para que ela saiba o valor que ela tem. Porque um dia eu ouvi isso do meu diretor comercial. Numa questão de uma CNEUM, eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para São José do Rio Preto, desenvolvi uma situação com ele lá da empresa. Ele me ouviu quase 2 horas lá com meus queixumes, igual uma criança. Aí ele se sacudindo assim na cadeira, ele falou, Carmen, você não sabe o poder que você tem. Você não tem noção do poder que você tem. E eu ficava assim, meu Deus, eu só quero ficar no enxergava equipe. Isso. Eu não conseguia enxergar. Não se enxergava dessa eu forma. não conseguia enxergar. Que eu estava lutando pela A gente auto se sabota. Isso, era uma autossabotagem. Era uma autossabotagem. E eu confesso a vocês que eu não despertei quando ele falou isso. Eu despertei muito, muito, muito tempo depois. Então, quando eu notei que eu tinha condições de ajudar as pessoas, eu falei, essa é a razão da minha existência. Porque todo ser humano fica assim, pô, por que eu nasci? O que eu estou fazendo nesse mundo? Não é? É uma pergunta que passa... tem gente que passa por aqui e não sabe nem porquê, nem o que veio fazer. Não tem plano, não tem projeto, não tem nada. E se tem, não desenvolve, deixa guardado na gaveta. Então, quando eu descobri a razão da minha existência, eu falei, não, eu tenho que focar nisso aqui. Eu não aceito, meu tempo de trabalho agora é dedicado a poder despertar pessoas para o sucesso, para a oportunidade, sair do anonimato e elas virem para cá, para a luz das oportunidades. Iluminadas todos nós somos, né? Mas trazer as pessoas para a luz da oportunidade. Porque se você tem um talento ímpar, você tem outro talento ímpar, e eu tenho mais... Se a gente não anunciar isso, como é que vão nos enxergar nesse mundo de concorrência tão grande? Não é? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto... E você tem que ter bagagem, porque não adianta a oportunidade surgir se você não tiver treinado e preparado, não é? Então a gente tem que se preparar, como todos nós estamos aqui, é um preparo, né? Essa primeira edição